Com a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para darmos mais uma aula. E hoje vamos na sexta aula, de jovem, que tem como tema o encontro com Deus, tá bom? Então, sala de jovens estão estudando o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, e eles estão aprendendo sobre esse livro muito importante. E hoje nós vamos estudar sobre, como já mencionei, o encontro com Deus, tá bom? É a sexta lição deste trimestre, tá bom? Chegamos aqui ao meio do trimestre já, dessas lições, e que possamos aprender junto nesta oportunidade. O encontro com Deus. O texto do dia fala assim: então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. É o texto do dia, ok? A síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então, a lição de hoje vai estar baseado, o contexto dela, no encontro de Josué com o príncipe guerreiro, ou o príncipe do exército. Por isso o tema da lição, encontro com Deus, tá bom? E aqui a síntese, que é o resumo da lição, ponto principal, mostra que ninguém tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira, E o texto bíblico se encontra em Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. Nós vamos ler só 3 versículos, nós vamos ler, tá bom? Que é o texto base dessa lição de hoje. Diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É o texto bíblico da nossa lição de hoje, que é baseado nesse texto, ok? De 3 versículos. O objetivo dessa aula é mostrar os preparativos que Josué com Israel estavam fazendo para a tomada de Jericó. Era uma das primeiras cidades que eles iam ter que conquistar, Então eles estavam se preparando para essa guerra contra a cidade de Jericó, que deveria ser conquistada. E o segundo objetivo dessa aula é entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué, tá bom? E o terceiro objetivo desta aula para nós, jovens, para quem está assistindo, é refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Se deu um diálogo entre Deus e Josué, ok? Então, nós vamos aqui, juntamente conosco, aprender essa aula, tá bom? A introdução diz assim: encontro com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chama, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse, antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber a quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Então a introdução começa aqui falando, quero pontuar algumas coisas na introdução, interessante, que quem se encontra com Deus não fica da mesma maneira.
me lembro, tá aqui, né, menciona Moisés, que estava pastoreando as ovelhas e seu sogro no deserto, e de repente aparece uma sarça queimando, né, pegando fogo, mas não se consumia. Então Moisés foi até lá para ver o que seria aquela visão. E naquele momento Deus se apresenta ou se revela a Moisés, a qual ele escolhe como ser um libertador de Israel, a qual Israel estava no Egito. E também com Josué, da mesma maneira que nós vamos ver hoje. Mas a gente pode perceber que quem se encontra com Deus fica marcado. Eu me lembro de Jacó. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. Você vai ver como Jacó foi marcado e como ele foi mudado depois de se encontrar com Deus, né? Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32, que diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jabó. Tomou a fé e passou ao ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixareis ir, se me não abençoarem. Perguntou-lhe ele: pois como te chama? E ele respondeu: Jacó. Os irmãos sabem, para muitos sabem que Jacó significa enganador, zombador. Então os irmãos vão ver que há mudança. Então disse, não te chamarás Jacó, mas sim Israel, que quer dizer príncipe, aquele que luta com Deus, tá bom? E com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó e diz: rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessa Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comeram até hoje o nervo dos quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação de Jacó, ou da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vocês vão perceber aqui como Jacó foi marcado, até fisicamente, diante de uma luta, mas o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, dando a lição para nós, para todos nós, que quem se encontra com Deus não continua sendo o mesmo, né? Tá bom? É outro detalhe que eu quero partilhar aqui para a igreja, ou para os irmãos que estão nos ouvindo, a sala de jovem, que Deus abençoe, a semelhança entre a chamada de Moisés e de Josué, né? A de Moisés tem alguma semelhança. Por exemplo, estava no início da tarefa difícil. Moisés ia libertar o povo de Israel, Josué ia conquistar Jericó. Outra semelhança: ficaram curiosos com quem ou o que viram, mas não sabiam o que se tratava, né? Moisés viu uma sarça ardendo, se queimando, mas não se consumia. E aí ficou curioso, chegou para ver que visão era aquela, se aproximou. Agora, no caso de Josué, viu um soldado com uma espada na sua mão. Ele foi também se aproximar para ver o que era, ficou curioso. Olha a semelhança, né? E outra semelhança aqui: chegaram voluntariamente perto da visão. Outra semelhança entre Moisés e Josué: Deus lhe revelou a sua identidade, né? Deus revelou a sua identidade. No caso de Moisés, o Senhor se apresentou com: eu sou o que sou, tá bom? Todo poderoso. E já como Josué, ele se revelou como príncipe do exército do Senhor, tá bom? Foram advertidos a ficar com os pés descalços, né? Tanto Moisés como Josué foi ordenado a tirarem as suas sandálias, símbolo de quê? De humildade, símbolo de reverência, tá bom? Porque o lugar que ele estava era santo,
tá bom? Símbolo de humildade, de reverência, de dependência a Deus, tá bom? Dialogaram com Deus, tanto Moisés como Josué dialogaram com Deus. E a sétima semelhança entre Moisés e Josué é as revelações marcadas por símbolo comum, uma vara de pastor e uma espada de guerreiro. Enquanto Moisés tinha uma vara na mão, no caso aqui e com Josué uma espada, tá bom? Então há muita semelhança entre Moisés e Josué. Outro ponto a destacar entre esses dois homens é interessante sobre quem era Josué. Josué foi um servo de Moisés, um servidor. Se você ler Números capítulo 12, versículo 28, menciona que Josué era servidor de Moisés. Olha como a chamada de Josué foi interessante, né? Antes dele ser sucessor de Moisés, ele foi um servo. Então, há uma lição para nós, que é onde nós devemos chegar. Se Deus tem uma chamada para nós, primeiro nós devemos ter servo, né? E a Bíblia, Jesus deu muito essa ênfase de nós sermos servos, tá bom? E Josué aqui foi servidor de Moisés. E a Bíblia relata muito sobre Josué. Josué foi guerreiro, Êxodo 17:9, na luta contra os amalequitas. Moisés ordena Josué escolher alguns homens para ir guerrear contra os amalequitas. Josué, o espia, número 14:6, é um dos 12 espias a qual Moisés selecionou ou escolheu para espiar a terra a qual eles iam conquistar. Então, e Moisés e Josué o servidor. Interessante que Josué de servidor, ele se tornou sucessor de Moisés para continuar a obra que Deus tinha com Israel, que era conquistar agora a terra de Canaã, ok? Então a gente vê outros exemplos de pessoas que foram servos e depois foram sucessor. Eu me lembro de mais um exemplo para nós aprendermos nesta aula: Elias e Eliseu. Vamos ler 2 Reis, vai falar sobre isso. Eliseu foi sucessor de Elias, profeta de Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Quero destacar aqui a lição que Eliseu deitava águas nas mãos de Elias. Então, aqui, irmão, mostramos a humildade de estar debaixo da tutela de alguém, de uma autoridade, mesmo sabendo que ia ser sucessor de Eliseu depois, ou de Elias, perdão, mas ele ficou no seu lugar, esperando o tempo certo. Então, tudo é no tempo de Deus, para tudo ter um tempo, ok? E então Deus mostra a Josué, tá certo? Essa aqui é a introdução que eu destaquei, algumas coisas interessantes, tá bom? Primeiro ponto vai falar antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Interessante, né? Josué aqui, como eu já falei, ele estava se preparando para conquistar Jericó. Era uma das cidades que eles iam conquistar. E estava na antessala da batalha, né? E uma das atitudes de Josué foi buscar a vontade de Deus. Paulo menciona em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando você está na vontade de Deus, tudo vai dar certo, ok? Diz assim: diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir e orar, estabelecer estratégia. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu com ele a uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os canaanitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, chefes, cidade.
Eram 7 nações distribuídas em 31 reinos. Então, e agora o Todo-Poderoso ia expulsá-lo de uma terra que manava leite e mel e dar à terra a sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas, ou de Canaã, continuassem sacrificando criança. Olha o que eles faziam: sacrificavam criança, adoravam os astros celestes, animais, praticavam feitiçaria, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da justiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Interessante aqui que quando Josué sai para meditar, para orar, para refletir como seria aquela conquista, ou como ele faria para conquistar a cidade de Jericó, o anjo lhe aparece, né, como príncipe do exército do Senhor, com a espada na mão. Essa espada, irmão, demonstrava juízo, porque quando Deus profetizou ou prometeu a Abraão, vamos ler, Gênesis capítulo 15, versículo 16, fala sobre essa medida dos amorreus. Eram povos que se instalaram nessa região de Canaã, eram 7 nações principais, mas ao todo dessas 7 nações tinha 31 reinos, e eles eram altamente pecadores, sacrificavam criança, praticavam feitiçaria e outras coisas mais. E um momento Deus ia fazer justiça. Alguém pode até pensar, mas que Deus violento, que Deus não tem amor. Deus é amor, mas também é justiça. Deus ia cobrar daquele povo a sua desobediência, ok? E quem era o agente dessa justiça? Era o povo de Israel. Ia ser o agente da justiça de Deus para eles. E Deus já tinha falado, Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus fala para Abraão sobre essa medida. Gênesis capítulo 15, versículo 16 diz assim: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus ou dos cananeus. Bem, irmão, percebe aqui que Deus, né, fala já com Abraão, lá no começo, né, do patriarca Abraão, que esse juízo ia chegar, e agora chegou com o povo de Israel através de Josué. E espada na Bíblia tem sentido de juízo. Se você ler a história de Davi, quando pecou contra Deus, o profeta diz que a espada não sairia mais da casa de Davi, ok? 2 Samuel 12:10. Outra coisa que a gente vê a espada quando o anjo e o profeta Balaão. O profeta Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele ia amaldiçoar, indo no caminho, o anjo do Senhor lhe apareceu com a espada desembainhada. E ele viu número 22 e 31. Então, sempre espada na Bíblia tem um sentido de juízo, de justiça. Tanto é que na figura da justiça é uma mulher com os olhos fechados, uma balança e também uma espada, símbolo de justiça, tá bom? De que é certo, que é justo. Outro exemplo que a gente vê espada é quando Davi pecou por fazer um levantamento de quantas pessoas tinham, quantos soldados tinha lá em Jerusalém, que Deus não queria que ele fizesse ciência, ele fez, e ele viu um anjo com a espada desembainhada apontada para Jerusalém. Então, você vai ver muito isso. E a Bíblia também fala em Romanos 13:1 e a seguir, o texto sagrado diz que as autoridades são comparadas com uma espada, né? Então, vamos ler Romanos capítulo 12, usando para as autoridades. Quer dizer, a autoridade que a autoridade usa, a justiça, né? Porque as autoridades foram constituídas por Deus, tá bom? Romanos capítulo 13, versículo de número... Deixa eu ver, versículo 13.
tá bom? Vai falar aqui, versículo 4, diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ó. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então Paulo aqui usa a figura da espada. Como aqui Roma, né, Império Romano, essa espada simbolizava juízo, justiça, levando figuradamente para as autoridades, ok? Que é o que? É punição, multas e outras coisas mais que, né, está na prerrogativa da justiça, tá bom? Entendeu? Então espada era isso, tá bom? Então o Josué vê esse soldado, né, guerreiro com a espada. Vamos lá para o segundo item. Josué visita o lugar de batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no campo. Então Josué, devido à necessidade, ele vai ver o campo de guerra e que estava no comando. Então ele tinha que ter uma ciência do que ia fazer, como ia acontecer, ok? E eu me lembro de um homem que eu admiro muito, Neemias. Ele fez a mesma coisa quando ele chegou em Jerusalém. Vamos ler Neemias capítulo 2. Antes dele agir, antes dele reformar Jerusalém, ele toma uma atitude, que era primeiro conhecer a situação da cidade. Como é importante, né? Quem está no comando conhecer primeiro a situação para depois tomar atitude, qual a necessidade, onde deve trabalhar, onde se deve pontuar para poder melhorar. Então Neemias faz isso. Se você ler Neemias capítulo 2, versículo 11, o texto vai dizer, vai mencionar, que diz assim, Neemias falando: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ó, não declarou. Saiu observando a situação da cidade, né? E ele não declarou. Não havia comigo animal algum, senão que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, ao lado da fonte do Dagrão, para a porta do Muturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. Não sabe porque nessa época, do contexto aqui da época, as cidades eram muradas. E uma cidade que não era, no caso de Jerusalém, que foi destruída pelos babilônicos, ficavam desprotegidas, ficavam sem proteção nenhuma. Então os muros eram forma de proteção. Então ele vê aqui os muros assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então ele começa a observar tudo aquilo e começa a observar. E vai seguir assim: não sabia os magistrados de onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem a judeu, nem a sacerdote, nem a nobre, nem a magistrado, nem aos mais que fazia a obra. Aí dá o resultado, depois dele fazer esse levantamento todo da situação da cidade, ele vai dar agora o resultado da sua, né, averiguação. Diz assim: então ele diz: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém está assolada, as suas portas estão queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, quer dizer, ou vergonha, tá bom? Então, quem está no comando tem que ver, tá certo? Conhecer a situação. Por isso Josué saiu do acampamento de Gilgal, deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria estar por todo aquele lugar, por onde que ele colocasse seus pés. Então, os irmãos viram aqui a atitude de Josué, tá bom? Por isso, em nossas lutas, Deus nos deixa responsável por algumas ações, como orar e jejuar e adorar, né? Então, nessa guerra a gente vê, dentre muitas guerras na Bíblia, a gente vê, nessa situação aqui de Josué, teve a ação de Josué, mas também teve a parte de Deus, né? Enquanto Josué orava, buscava direção, jejuava, né? Agora Deus também entrava com outra ação dele, que era derrubar a muralha. Então, dar estratégia para como seria que conquistar Jericó. Então a gente vê a ação de Deus, também a ação do homem, tá bom? Deus nunca vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Então,
Deus dá uma lição para Josué em relação a isso, tá bom? O terceiro item, Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto que deveria dar o melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso de sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim ele unia a ação humana e dependência divina. Josué foi cheio do Espírito Santo. Hebreus 11:30, que fala, mencionando sobre a muralha que caiu, que é a próxima aula que vocês vão estudar. No afã de acolher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou em busca de uma visão estratégica correta. O texto hebraico, na passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, por erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo e não apenas a particularidade da muralha, tá bom? Então, Josué olhou o problema todo, não foi só focou só um lugar, ele viu um todo para poder agir, tá bom? Mas com a ajuda de Deus também. Durante a época em que os hebreus estavam escravos no Egito, eles pisavam barro e só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando a dificuldade, mas igualmente as conquistas que havia por vir. Após a palavra de Deus relatar, ele olhou, que quer dizer considerar, examinar, inspecionar, perceber. Enquanto Josué olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Em nossa luta, seja ela grande ou pequena, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. Então, diante das lutas, diante de muitas coisas, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que ter paciência para muitas vezes esperar a resposta de Deus. No caso aqui, Josué teve paciência e Deus se revela a ele como seria essa conquista de Jericó, ok? Então, busque uma visão estratégica, tá certo? Amém? Para que você possa ter bom êxito, bom sucesso, tá bom? No nome de Jesus. Deus se revela a Josué, o terceiro ponto, ou segundo ponto, né? E Deus se revela a Josué como o Senhor dos Exércitos, tá bom? É o segundo ponto. Interessante, irmão, que Deus é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E como Josué, e uma forma de Deus se revelar no Antigo Testamento era através de aparições humanas, que tem um termozinho na teologia que significa teofania. Teo, que significa Deus, e fania, aparições. Então, teofania quer dizer aparições de Deus. Então, tinha hora que Deus se revelava, por exemplo, o anjo do Senhor, no caso de Moisés, e outros exemplos, no caso aqui de Josué, ele se apresentou como príncipe do exército do Senhor. Aqui era o próprio Jesus Cristo encarnado, né? O próprio Cristo estava aqui em forma de teofania. Tanto é que Josué adorou. E anjo não é para ser adorado, mas o Senhor Jesus, que é Deus, ou Deus, é adorado. Quando ele adorou, em nenhum momento o príncipe reclamou, porque ali era o próprio Deus em uma forma de teofania, de revelação, tá bom? Então ele se revelou como o Senhor dos Exércitos, tá certo? Então teofania é isso, ok? É a forma como Deus se revela. Para Moisés ele se revelou como? Eu sou o que sou. Moisés, como vai ser o nome? Tá? Como eu vou dizer? Diga o eu sou te enviou. Então, eu sou o que sou. Significa o quê? Indica que Deus era todo-poderoso, indica que o Senhor será o que for necessário que ele seja. Inclusive o Senhor é irresistível e poderoso na guerra. Então, quando Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo que será o que for necessário que ele seja. Tá bom? Certo? Só que pode falar isso é Deus. Por exemplo, se eu for falar, ou alguém falar eu sou, aí você tem que completar com adjetivo, você tem que completar eu sou isso, eu sou aquilo, mas Deus não. Só Deus pode falar isso. Eu sou o que sou. Amém? Tá bom? Então Deus se revela a Josué aqui como um príncipe do exército, tá certo? Com a espada na mão. Outro perto de Deus. Josué vê o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agiu ao ver a sarça, se aproximou,
tá bom? Então, Josué vai se aproxima daquele varão, tá bom? E para quê? Para chegar perto de Deus, né? O segundo item vai falar perto de Deus. Ó, esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que notabilizaram como os heróis da fé nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocar em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, com Jó, com Moisés, Josué, Davi, Daniel, entre muitos outros, que andaram perto do Altíssimo e foram alçados lugares de honra e de distinção, ok? Então, perto de Deus, a vitória desses homens, porque eles estavam em comunhão com Deus, perto de Deus. Aqui, como o caso de Josué, ele vai falar sobre Noé, que foi chamado pregoeiro da justiça. Jó, né, que o próprio Deus, se você ler Jó capítulo 2, vai falar que o próprio Deus testemunha para Satanás quem era Jó. Tem visto meu servo Jó, íntegro, temente a Deus, que se diz mal. Então, olha, né, a honra como Deus fez que ele precisou. Moisés, a Bíblia diz que Deus diz na sua palavra que não haveria outro homem, nem haveria outro homem semelhante a Moisés, a qual Deus escolheu, grande líder, né? Josué, grande guerreiro, conquistador, né? Davi, que o próprio Deus menciona que ele é um homem segundo o coração de Deus. Daniel, que a Bíblia diz que ele menciona como um homem muito amado, tá bom, desejado, e outros mais que a gente poderia mencionar, tá bom? Então, muito importante nós estarmos perto de Deus. Perto de Deus, nós vamos estar abençoados por Ele, tá bom? Diz aqui mais, certamente sucederá com a geração dos servos de Deus nos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Qual foi o segredo desses homens, qual a Bíblia relata? O segredo foi submissão total ao senhorio de Cristo. Por isso eles foram abençoados, tiveram grande evidência, notabilidade, né, pelo seu caráter, pelas suas atitudes, em se submeter a Deus, tá bom? À vontade de Deus. Terceiro item, o novo tempo está marcado pela espada. Neste evento no evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão os egípcios, o seu povo. Então Moisés pediu um sinal que Deus lhe perguntou: o que tem nas mãos? Né? Quando Deus chama Moisés, qual é o sinal que eu tenho que dar para dizer que tu me apareceu? Aí Deus diz: o que tu tem na mão, Moisés? Uma vara. E com essa vara, irmão, Deus fez sinais, prodígios, maravilha. Essa vara foi um instrumento de glória divina. Sempre Moisés usou a vara. Se você olhar as 10 pragas, está lá Moisés levantando a vara para o céu, ou Moisés tocando na água. Você vai ver o agir de Deus através da vara que Moisés tinha na sua mão. Então, o que Deus tem colocado na tua mão? O instrumento que Deus está usando. Para Davi, Deus usou uma funda e uma pedra. Para Moisés, uma vara, né? Então, sempre vai ter algo que Deus vai lhe usar com o instrumento que você tem, tá bom? Para a glória dele. E no caso aqui de Josué, ele aparece com diz assim: a vara de Moisés, também de Arão, em certas ocasiões foram instrumento para a glória divina. A vara de Arão, a vara de Moisés. No caso de Arão, questionaram sobre o que ele foi escolhido para ser sacerdote, ou sumo sacerdote, e se rebelou Coré, Birão e Iru, e eles foram. Deus chamou Moisés: traga 12 varas, coloca o nome de cada tribo e cada vara. A vara que florescer foi essa tribo que eu escolhi para ser sacerdote. No caso aqui, a vara que floresceu foi a de Arão, que era da tribo de Levi, né? Aí Moisés leva as 12 varas para a tenda, que era da presença do Senhor, e no outro dia, a vara que floresceu foi a de Arão, né? Floresceu flores, fruto, renovos e fruto, mostrando que Deus tinha chamado Arão para ser o sumo sacerdote, tá bom? Então a espada estava marcada aqui como exemplo de conquista, no caso de Josué, né?
Isso significa que o novo tempo se iniciaria em foco desse período seria de conquista pela espada, conduzido pelos príncipes do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia esforço do homem. Então, aqui estava falando sobre a conquista de Josué que ele teria, tá bom? Terceiro ponto para nós encerrarmos, tá certo? Deus fala a Josué. Chegamos aqui ao diálogo, né, de Deus com Josué. Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia: príncipe do Senhor, és tu do nosso ou do nosso inimigo? Pergunta interessante: és tu do nosso ou do nosso inimigo? O servo do Senhor visita frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito, milagre no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino, do que é carnal, do que é maligno. Então, Josué aqui se aproxima daquele varão e ele não pensava que era um dos inimigos, né, de Israel. Tanto é que ele faz a pergunta. É interessante notar que eu me lembro da mesma história, que quando Elias, né, revelava os planos do rei assírio, se eu não me engano, se não for a memória, falha a memória, e aí ele pergunta: tem algum dos nossos inimigos pelos nossos inimigos? Não, Senhor, não tem não. É porque tudo que o Senhor pensa lá no seu quarto, na sua cama, as estratégias para lutar contra Israel, Deus revela a Elias, tá bom? Então, é interessante aqui, né? É estudo nosso ou dos nossos inimigos, tá bom? E ele, irmão, aqui Josué, ele não teve assim, não prestou atenção, não teve um discernimento espiritual. Então, há uma necessidade de discernimento espiritual para nossas vidas? Há, muito principalmente hoje, dia que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, no mundo cristão, no mundo que nós estamos vivendo, há muitas informações, muitos vídeos, muitas profecias, tantas coisas que tem que ver que se está na luz da Bíblia. Não vá ficar com medo, vá para a Bíblia, a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Então, um dos crivos para nós cumprir a Bíblia, se a profecia de Deus não é pela Bíblia, né? Tá certo? Então, tenha cuidado, peça discernimento a Deus. Como nunca estamos necessitando de discernimento espiritual para discernir as coisas, saber o que está acontecendo, tirar conclusões certas. Me lembro de Paulo, quando aquela jovem que adivinhava e dizia: esses homens são os filhos dos Altíssimos, e anuncia a salvação. Estava tipo um elogio, ele estava falando a verdade, mas assim, né, meia verdade. Aí Paulo percebeu que era o Espírito estava na vida dela. Aí, o que teve ali Paulo? Qual foi a atitude de Paulo? Ele teve discernimento espiritual. Sai dela, o nome de Jesus, e o Espírito saiu. Então, tá certo? Peça discernimento a Deus, que Deus lhe dá, tá bom? Precisamos muito para discernir. E tem tanta coisa que a gente vê hoje no nosso meio cristão, né? Vá para a luz da Bíblia, tá bom? A Bíblia é a verdade, tá certo? 2. Josué o adorador. Quando ele discerniu, né, disse que era o anjo príncipe do Senhor, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou, mostrando que aqui era o próprio Deus, tá bom? Em forma de teofonia. Ele adorou a Deus, tá certo? Era o anjo do Senhor, o próprio Jesus, tá certo? Ele adorou a Deus, se prostrando e perguntando o que se faria, né? O que ele ia falar para ele, tá certo? Então, só quem pode ser adorado é Deus. Eu lembro que quando João, lá no Apocalipse, foi adorar o anjo, não, adora só a Deus, levante e adore só a Deus, porque eu sou o teu conservo, tá bom? Então, só quem pode ser adorado é Deus. Josué que se prostrou. Para nós encerrarmos aqui, a Bíblia aqui diz: a adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de que Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Então, Deus, adoração é isso, né? É um gesto de gratidão, de reconhecer o que Deus é, do que pode fazer em nossas vidas, tá bom? E o terceiro ponto, o terceiro item vai dizer: tira a sandália dos pés. Quando Josué se aproxima, uma das frases,
uma da ordem do príncipe lá do exército do Senhor é que ele diz: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué assim o fez. Diz assim: o príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça o sapato dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência, né, ao Senhor, pois Deus é santo, né? Ele exigiu santidade e reverência daquele que se aproxima dele, né? Ele exige: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo é toda a vossa maneira de viver. E reverência é respeito, é consideração, tá bom? Diante do que Deus é, do que Deus é, o Todo-Poderoso, nosso Criador dos céus e da terra, a qual nós servimos, né? Diz mais: sem reverência e consciência de que Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Interessante comentário. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter a comunhão com Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então, ser santo significa ser consagrado, separado do mundo. Que mundo? Do mundo do pecado, do sistema corrompido, daquilo que Deus não se agrada. Se você se separando, você está se consagrando ao Senhor. Não é ficar mal da pessoa que você, seu vizinho, porque não é crente, não falar bom dia, boa noite, porque você vai perder a sua santidade. Não, é não compartilhar tudo aquilo que é de errado, que Deus condena, que a Bíblia condena. Isso é santidade, tá bom? Tá certo? Saiba usar isso, tá bom? No nome de Jesus. A santificação é ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus, tá bom? No nome de Jesus. Essa foi a aula de hoje. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui, né, para cooperar, somar um conhecimento um com o outro, né, dando essa aula aqui para vocês com o maior prazer. Que Deus abençoe a sala de jovens, que Deus abençoe o trabalho do Senhor, né, que Deus abençoe o nosso pastor Wandervado com a sua família, o nosso ministério maravilhosamente. Amém.